Passo a palavra ao eminente senador Magno Malta, senador pelo Estado do Espírito Santo. Senhor presidente Marco Rogério, Brasil, que nos vê pela TV Senado, o mundo que nos assiste pela internet, aqueles que nos veem pela rede. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna hoje consternado e, de uma certa forma, assaltado por um sentimento de revolta pelos episódios ocorridos nesse final de semana próximo, quando o mundo assistiu à brutalidade com que Israel foi atacado pelo Hamas. Essa história não é nova, ela é muito antiga. Aqueles que conhecem um pouco a história, conhecem a Bíblia e conhecem a história, sabe que esse ódio das organizações criminosas, desses grupos terroristas, xiitas, contra os judeus, não é novo. Ontem, todos nós, cristãos e não cristãos, que respeitamos minimamente a vida, assistimos essas cenas de crueldade, inquietos. Eu continuo inquieto. Há uma relação minha, como outras pessoas, mas falo de mim, espiritual, com Israel. Sou cristão, como Vossa Excelência, e a Bíblia diz que nós somos o novo Israel em Cristo, filhos por adoção em Cristo. Quando a Bíblia diz que assim que como o primeiro Adão entrou o pecado no mundo, pelo segundo Adão entrou a salvação no mundo. E pela adoção em Cristo, nós somos o novo Israel. Eu fui a Israel, senador Marco Rogério, pela primeira vez em 88. Tive o privilégio de ir àquela terra em 88. Privilégio que muitos cristãos gostariam de ter tido, mas se foram, como minha mãe, sem ter colocado o pé ali. E eu convivi, e o meu amor àquela terra me fez voltar a Israel, não sei contar quantas vezes, mas sei que durante o ano, ao longo do ano, chego aí a 4 vezes a Israel. Não fui na pandemia agora, porque não fui vacinado, graças a Deus. E desta tribuna aqui, eu li por 2 vezes as bulas das vacinas e continuo e vou continuar lendo. Numa maneira de desmoralizar quem cooperou com a morte de milhares de pessoas e que tentam debitar na conta daqueles que não se vacinaram ou daqueles que não acreditavam nesse placebo. Mas esse não é o meu assunto. Senador Marco Rogério, em 1948, o Brasil, com assento na ONU, com o secretário-geral, e quem conhece a história e sabe como o povo desapareceu pelo mundo, a chamada diáspora, e os judeus foram espalhados pelo mundo por falta de ter um abrigo à sua terra, mas com a promessa de nela voltar. Em 48, o Brasil, através de Oswaldo Aranha, dá o voto Minerva para a criação do Estado judeu. Na criação do Estado judeu, o mundo árabe se levantou contra Israel, que ainda era um bebê, enquanto
Estado enquanto país. E na guerra de 48, Golda Meir é mandada aos Estados Unidos para levantar 25 milhões de dólares para que Israel pudesse, com os judeus que viviam nos Estados Unidos, para que Israel pudesse ter o seu exército, começar o seu exército, porque Israel está ilhado no meio de inimigos. E tem inimigos aflorados pelo mundo inteiro, como é o caso dessa esquerda no Brasil e desses que governam o Brasil hoje. Faço um recorte na minha fala aqui para dizer que a minha inquietação com os nossos irmãos brasileiros que lá estão, ontem eu falei o dia todo com o líder Jacques Wagner, que falava comigo prontamente ao telefone, por uma questão de honestidade. Eu gravei um vídeo e coloquei no vídeo o celular dele, o e-mail dele, para que os brasileiros pudessem fazer contato com ele, visto que o senador, ex-ministro Jacques Wagner, é judeu. Ouvia Vossa Excelência falar pelo rádio que fez contato com Davi Alcolumbre, que também é judeu. Eu também o sou, por uma árvore genealógica dos judeus etíopes. O meu avô, Enoque Pereira de Souza. E fui mantido informado e informando, recebi o primeiro telefonema do pastor Márcio Valadão, informando-me que o pastor Felipe Valadão lá estava com um pouco mais de 100 peregrinos evangélicos, com a sua filha Mariana Valadão. Em seguida recebi do apóstolo Renê Terra Nova, a pastora Azenete, e comecei a receber do Brasil todo. Recebi uma informação da ex-prefeita de Natal, Micarla, que lá havia uma série de padres fazendo contato, porque, na verdade, Israel, durante toda a sua vida, o seu orçamento vem do turismo religioso por causa de Cristo. Hoje, como país de primeiro mundo e avançou na tecnologia, hoje o orçamento de Israel vem da tecnologia um pouco mais do que o turismo religioso. Mas a preocupação em trazer os nossos irmãos, até que terminou-se uma reunião onde estava o ministro da Defesa, o ministro da Aeronáutica e o Jacques Wagner, senador, me informa no mesmo momento que havia sido liberado o primeiro avião de 200 lugares para buscar os brasileiros e as informações da Embaixada do Brasil. Faço esse recorte para dizer que, nesse momento, temos uma preocupação com os brasileiros que lá estão. Por quê? Porque os terroristas do Hamas, assim como o Hezbollah, que são irmãos, a Jihad Islâmica, que não deixa de ser parente das organizações criminosas do Brasil, e que hoje pela manhã houve, no Morro do Cruzeiro, no Rio de Janeiro, uma operação envolvendo centenas de policiais, senador Marco Rogério, numa luta insana com o tráfico de drogas. Mas eles afirmaram, porque o Hamas, antes de terminar esse recorte, dizer o seguinte, que em 48, quando cria-se o Estado de Israel, o Brasil, que dá o voto Minerva e cria o Estado judeu, nós brasileiros nos tornamos um povo amado, querido pelo povo de Israel. Mas tem aqueles que vivem no Brasil, como outros que vivem dentro de Israel, que não amam a vida. O parlamento de Israel, os políticos de Israel, aqueles que assumiram antes de Benjamin Netanyahu, agora são abortistas. Eles têm a segunda marcha gay do mundo, legalização de drogas. A gente toma um susto. A terra e o povo que Deus escolheu para si, mas ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém. O Hamas,
Eles não querem tão somente o território de Israel, não é por alargar territórios, eles não querem a terra de Israel, eles querem destruir Israel. Morte a Israel. Aquilo que a mídia falava, eu estava assistindo a CNN internacional, não sei inglês, fui assistir a CNN espanhola, para não ouvir a mídia do Brasil. Os jornalistas do Brasil, que coisa nojenta, senador. Atribuir a Israel um ataque ao Hamas, e o Hamas respondeu o ataque a Israel, quando na verdade Israel sempre reagiu aos ataques que recebeu. Na guerra de 48, quando ela avança por terra no deserto do Sinai, e toma a península do Sinai, destrói a força aérea do Egito, ainda naquele começo, quando Golda foi aos Estados Unidos, eu dizia aqui, e a história diz que ela, ao invés de trazer 25 milhões de dólares, ela trouxe 50 milhões de dólares para formar o exército judeu, o exército de Israel. E o exército de Israel é a maior inteligência de guerra do mundo, o Mossad, e certamente essa coisa não ficará impune. Eles decidiram também, numa fala ontem de um dos seus líderes, que vão destruir mundo afora. Mundo afora. Os judeus e os cristãos. Quem são eles? Somos nós. Somos nós. Então todos estamos em risco. O mundo está em risco. E parece que há uma unidade, porque o ataque do Hamas, quando tem solidariedade do mundo inteiro, a nota do Itamaraty aqui meia boca, e nós sabemos que a Palestina tem aqui uma embaixada dada pelo Lula, e na ocasião deram 25 milhões, dinheiro suado do povo brasileiro, dinheiro de aposentado, reconhecendo terroristas, e a Constituição veda isso aos presidentes. Não sei se Vossa Excelência se lembra, quando o ISIS, o Estado Islâmico, levanta-se, uma organização criminosa terrorista, matando cristãos, degolando no mundo todo, e expondo pela internet, a Dilma vai à ONU, faz um discurso e diz, isso está vedado na Constituição, senador Marco Rogério, na Constituição brasileira. Mas ela abre a boca e diz. Aliás, sempre que abre a boca sai uma besteira, mas essa é uma besteira consciente da sua crença, que a ONU, as Nações Unidas, deveria se aproximar do ISIS, do Estado Islâmico, degolando cristãos, filmando e expondo como troféus para o mundo. Senador Marco Rogério, o ataque do Hamas, coordenado ontem, a informação é que o programa inclui destruir os aeroportos para que os peregrinos não saiam de lá. Porque os peregrinos são cristãos, porque morte aos judeus e morte aos cristãos. Eles invadiram casas, levaram adultos, reféns, invadiram casas, carros, vieram de parapente, passaram por cima daquele muro de cimento, entraram atirando e matando o que eles encontravam pela frente. A mortandade não dá para descrever, a crueldade não dá para descrever. Aquilo sim, senador Marco Rogério, é terrorismo. E levaram crianças, bebês, e as expuseram em jaulas. Elas estão em jaulas, como que animais de circo, como que animaizinhos de zoológico. E ainda há uma fala, um sorriso e um comentário de um líder de partido aqui no Brasil, torcendo para que Israel tenha muita pólvora, porque tem muita gente para morrer do outro lado, inclusive aquelas crianças, se referindo que a pólvora pode matar aquelas crianças que estão em jaulas como se animais fossem. O que é que eu posso fazer, senador Marco Rogério? Vossa Excelência pode fazer, a não ser orar por Israel.
para que haja paz em Jerusalém. Advirto o que Deus não se deixa escarnecer. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós sabemos do desamor que os esquerdistas desse país têm para com Israel. O presidente Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, no processo eleitoral, me lembro muito bem, nós todos estávamos e dizíamos que a embaixada do Brasil iria para Jerusalém. A retaliação foi muito grande. Nos anos 70, Deus levantou o Donald Trump, no ano em que fez 70 anos, e devolveu Jerusalém como capital de Israel. Nós só temos um escritório, a nossa embaixada é Tel Aviv. É vergonhoso o que nós temos lido na mídia, nós temos lido nas redes sociais, porque eu não perco meu tempo, senador Marco Rogério, vendo televisão no Brasil e os comentaristas como que sorridentes, como que felizes com essa carnificina, esse ataque nocivo a Israel. Mas o porquê de tudo isso? Por que de tudo isso? E aí, o ex-ministro das Relações Exteriores, esse calça frouxa, desse Celso Amorim, que quando o Brasil teve as instalações da Petrobras invadidos na Bolívia por Evo Morales, esse vocacionado a franelinha, passou o pano e autorizado pelo seu chefe, ele disse que Evo Morales tinha direito de invadir e nacionalizar a Petrobras, que foi construída com o suor do povo brasileiro. Eu li o que ele disse a respeito dos ataques. Ele disse que isso era uma resposta a um povo que vive discriminado. Uma resposta de quem vive discriminado. O Hamas agiu, Celso Amorim, contra a vida de inocentes, criminosos, terroristas, porque são discriminados. Essa palavra terrorista, esse cidadão, não sei o que ele é nesse governo, mas na época da Petrobras lá eu estive, e ele vinha para a mídia e fazia uma conversa de bebo para delegado, é alguém que não dá para você ouvir, mas ontem eu li essa declaração infame dele, porque as pessoas que morreram e as crianças que foram levadas como animais enjaulados, inclusive mataram terroristas, mataram turistas. Uma turista alemã estava toda quebrada dentro de um carro, seminua, alemã. E nós sabemos o que os judeus sofreram na mão dos alemães. Só quero saber agora, das autoridades alemãs, como eles reagirão com esse grupo terrorista que mataram uma cidadã alemã. E exposta, uma mulher, exposta, seminua, na carroceria de um carro. Já se sabe que era uma turista alemã, que visitava aquela área. Senador Marco Rogério, não sei se Vossa Excelência já assinou, eu entro com requerimento de solidariedade ao Estado de Israel e de repúdio ao Hamas, para que amanhã o presidente Rodrigo Pacheco, e quero louvar a atitude, porque ontem, o dia de ontem, e deveria ter ficado mais, a imagem de Israel, a bandeira de Israel, estava estampada nesse parlamento, para que todos vissem que o Brasil ama Israel. Tivemos o privilégio da parte do Eterno. Esse ódio, essa fúria contra Israel não é algo normal.
É algo espiritual. E alguém me diz que isso nada a ver tem com o comunismo. Essa palavra tem sido falada aqui no Brasil nos últimos meses intensamente. Quando inocentes que estão com uma tornozeleira eletrônica na perna são chamados de terroristas. Alguns porque entraram aqui, sentaram nessas cadeiras, outros porque entraram no efeito manada, quebraram um vidro aqui, outro vidro ali. Se esse plenário todo tivesse sido destruído, ou o plenário do Supremo Tribunal Federal, ou da Câmara, que é os únicos que justificam, porque tem polícia e justificaria, e a polícia militar, mas o Palácio do Planalto não. Tem uma guarnição própria. Ainda assim, não chega perto 1 centímetro do ato terrorista do Hamas. Como você pode classificar brasileiros, mulheres, homens, inocentes e alguns com comorbidade? E aqui aconteceu a mesma coisa, porque no período de 3 horas e meia, crianças foram levadas, segregadas, dentro de ônibus, e estavam sendo levados para a tocaia que eles armaram durante 3 horas e meia, dizendo que eles iam para a rodoviária, voltar em paz para suas casas, com a ajuda do Exército Brasileiro. Aliás, aproveito, senhor presidente, para dizer que chegou a hora do Brasil rediscutir o papel das Forças Armadas. Se as Forças Armadas do Brasil não servem para defender o país, mas para dar continência para ditador, e nós não temos inimigos, não há uma guerra declarada da Rússia contra nós, não há uma guerra declarada de qualquer país, potência bélica, contra nós, o nosso inimigo é o narcotráfico. Já chegou a hora de rediscutir o papel das Forças Armadas, sair da caserna, uma ordem unida, almoço, janta, um soldo para a parte de cima, essa parte de cima que dá continência para bandido, e expor de forma vergonhosa a tropa, soldados, homens, mulheres, cabos, sargentos, para pintar meio fio e dar cachorro quente para o MST no dia 7 de setembro. Nós não podemos conviver com essa vergonha. Senhor presidente, nós estamos caminhando para o relatório final dessa CPMI, que de resposta nada tem para o Brasil, a não ser as frases de efeito, tentativa de golpe de terroristas. Está aí, na TV, nas redes sociais, o que o terrorismo faz. Quem são os terroristas? Facínoras, assassinos, sem alma, sem coração, assassinando crianças, adolescentes, sequestrando pessoas. E os nossos irmãos brasileiros estão lá sendo bombardeados, enquanto eu e Vossa Excelência, que fazemos parte dessa nefasta CPMI, ainda somos obrigados a ouvir aqui e ler nas redes sociais de que o Brasil teve um ato terrorista no dia 8 de janeiro. Temos sido combativos, Vossa Excelência, nós todos que fazemos parte, eu espero, nesse momento, que a relatora, a senadora Elisiane Gama, que é evangélica da Assembleia de Deus no Maranhão, e que está assistindo os atos terroristas, que estão acontecendo em Israel, que ela saiba fazer um corte, uma reflexão na própria alma, de que aquilo sim é terrorismo. Porque nós não vamos aceitar, senhor presidente, o Brasil não vai aceitar, diante desse quadro que nós estamos vivendo, diante desse quadro sujo, criminoso, sangrento, praticado pelo Hamas, e o Hezbollah também já entrou, já começou a atacar Israel. Além de orar e confiar em Deus, que tem propósito em todas as coisas, a Israel a nossa solidariedade.
ao povo judeu a nossa solidariedade. Sei que Vossa Excelência já esteve no Museu do Holocausto, em Israel. O Museu dos Amigos de Sião. E no Museu dos Amigos de Sião, senador Marco Rogério, eu recebi a mais alta comenda dos Amigos de Sião. Surpreendido. Faço parte da Frente Parlamentar em Defesa de Israel desde que sou deputado federal. Aprendi, e nos últimos anos da minha vida, sempre passei o Natal em Belém. E muita gente me pergunta, mas Belém está sob o domínio da autoridade palestina? É verdade, você precisa passar uma fronteira e estar lá. E voltei à vida pública, senador Marco Rogério. Naquele momento, contra a minha vontade, cumpri meu papel em 2018, até 2018, dando o melhor de mim ao país, à nação brasileira. Não sou vacinado. Israel estava pedindo passaporte vacinal, em algum momento pediu 3 vacinas, no segundo momento pediu 4. E eu disse a Deus, eu não vou, eu não volto, não faço nada diferente do que já fiz ao longo da minha vida pública, começar e entrar nesse propósito sem que eu faça em Israel. Mas estava fechado. Pandemia, passaporte vacinal. Senador Marco, você que é filho de uma mulher de oração, eu sou filho de uma mulher de oração. Eu aprendi a fazer jejum na infância. E eu fiz um jejum de 5 dias. Colocando na mão de Deus. No 5º dia do meu jejum, eu entreguei ao meio-dia. Às 18 horas, a minha casa não vê telejornal, não vejo os telejornais do Brasil. Eu não tenho estômago para ouvir gente que se presta um papel ridículo de desqualificar quem é a favor da vida, dos valores da vida, princípios, que ama sua bandeira e sua pátria. Mas caiu em uma televisão e ele estava dizendo exatamente isso. Às 15 horas do horário de Brasília, hoje, o premier de Israel declara o fim do passaporte vacinal para os peregrinos. Imediatamente eu fui a Israel, senador Marcos, e passei 3 dias no Monte das Oliveiras, orando exatamente nos mesmos lugares onde eu sempre fiz. E voltei para me candidatar a senador da República. Estou aqui hoje, consternado, inquieto, sem saber o que fazer. Me sentindo impotente diante de uma situação de ver meus irmãos sendo atacados de forma covarde. Como milhões de brasileiros. Desci no aeroporto, senador Marcos. Cheguei no aeroporto do Rio. Todo mundo que se aproximou de mim, pessoas cristãs, conservadoras, entristecidas, querendo fazer algo sem ter e saber o que fazer, a não ser o que a Bíblia diz: orai pela paz, orai pela paz. Aqui em Brasília, orai pela paz, orai pela paz. E eu quero conclamar vocês que dia 12, quinta-feira, nós vamos fazer uma caminhada contra o aborto em diversas cidades do Brasil. E vocês que vão estar nessa caminhada contra o aborto em favor da vida, eu quero que vocês incluam, eu peço que essa caminhada seja em favor de Israel, seja de um apoiamento a Israel, seja uma caminhada de oração pela paz de Israel. Todos vocês,
Algumas cidades aconteceu dia 8, no dia de ontem, e outras na quinta-feira, dia 12. Lá no meu estado, quase todos os municípios estão programados para fazer uma caminhada em defesa da vida contra o aborto. Aqui, quando no voto de Rosa Weber, hoje presidente do Supremo, ministro Barroso, pediu para que fosse para o plenário virtual, e já li uma declaração dele que essa pauta não voltará tão cedo, porque não há interesse nesse debate. Mas isso não nos desestimula a irmos para a rua, porque se ela não vai voltar tão cedo, significa que um dia, ainda que seja tarde, ela voltará. E eu, senador Marco Rogério, recebi a relatoria da proposta acatada pelo presidente Pacheco, para que nós tenhamos um plebiscito sobre o aborto no próximo processo eleitoral. E eu vou viajar o país todo. Eu estou me programando para discutir com os cristãos do Brasil, com os providas do Brasil, a respeito desse plebiscito. Estarei em todos os estados do Brasil, numa programação muito intensa e cansativa, mas que vale a pena. Mas que vale a pena. Eu lamento, muito triste, muito consternado, me dirijo a Benjamin Netanyahu e ao embaixador de Israel aqui no Brasil. Me dirijo dizendo, reafirmando que amo Israel. E se depender da minha voz, dessa tribuna, de mim, de milhares de brasileiros, certamente nós não soltaremos as mãos de Israel. Nós não seguraremos a mão de terroristas. Nós já vimos aqui no Brasil um terrorista cruel, que matou crianças e queimou dentro de casa junto com a família. Nós vimos a cena desse indivíduo ter se tornado alguém de bem no país, liberado dos seus crimes. E estamos vendo uma cena mais horrorosa ainda, onde inocentes são chamados de terroristas. E fora do ordenamento jurídico, senador Marco Rogério, que é advogado, penas assombrosas, 17 anos, 15 anos, 14 anos. Dizem que o cálculo, para quem julga, o juiz usa sempre a dosimetria, uma linguagem jurídica. Parece que essa dosimetria foi inventada pelo mesmo cara que inventou o coeficiente eleitoral. Ninguém conseguia entender o que é coeficiente eleitoral. Aquela conta foi feita por Satanás. É o mesmo cara que inventou a dosimetria. Mas a chamada dosimetria hoje, ela desapareceu. O cálculo é a partir da onzimetria. Onzimetria para pessoas inocentes e que tão somente vieram manifestar. Mas eu encerro, senhor presidente. Hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. A boca amarga, coração partido, eu que já andei por cada ponto importante daquele país por muitas e muitas vezes. Desde o Santo Sepulcro, ao Muro das Lamentações, ao Monte da Caveira, onde Jesus foi erguido pelos nossos pecados. Aquilo que a gente aprende na nossa infância na igreja, sobre o mar da Galileia, sobre os muros de Jericó. Dói muito. Dói muito. Mas o Deus que escolheu aquele povo, não tem como mudar isso. Foi Deus que escolheu. Não tem como brigar com Deus. E Deus podia vencer essa batalha sozinho, sem os braços e as mãos dos soldados e do povo de Israel. Mas foi assim desde o começo. A palavra é: eis que estarei contigo. A certeza de que Deus estará com Israel o tempo inteiro e que nós veremos o fim dessa barbárie e veremos todos aqueles que patrocinam essa barbárie. Alguns patrocinam
põe o pijama em casa, põe o uísque no copo, senta e ficam na frente da televisão como que se deleitando com a morte de inocentes. E alguns da sua cadeira do poder, onde o dinheiro não lhe pertence, pertence ao povo, ao imposto do povo. Eles se assentam e se deleitam com a desgraça de quem está sendo sequestrado, morto e de forma cruel e desonesta. Mas Benjamin Netanyahu, ao povo de Israel, ao nosso embaixador aqui, conhecemos e temos sempre uma grande e boa relação. Agora mesmo, era para um grande grupo estar lá, na Terra Santa, a convite do Ministério da Agricultura, e eu estava nessa relação. E certamente por conta desse fadado relatório, uns iriam e outros deixaram de ir. E até agora não tenho notícia realmente se alguns parlamentares foram, porque tinham que ir, estavam relacionados. Daqui, eu acho que havia sido aprovado em plenário a minha ida, mas não sei se algum parlamentar da Câmara foi, e eu peço até a minha assessoria que levante para que a gente possa saber, não é? Porque a necessidade de proteger o nosso povo na embaixada e o embaixador do Brasil em Israel, e eu espero e faço um apelo a esse governo, mais uma vez, assim como Vossa Excelência foi procurar o judeu Alcolumbre, que presidia essa casa, eu falei com o judeu Jacques Wagner, vocês ideologicamente podem pensar diferente das autoridades de Israel, ideologicamente podem pensar diferente de mim e de Vossa Excelência, mas são a vida dos brasileiros. Essa embaixada está lá exatamente para isso, e nós esperamos que eles sejam atendidos. Já tem muita reclamação de que os números, de que os e-mails que foram dados, as pessoas não atendem. Alguns dizem que foram atendidos e depois ninguém mais foi atendido, que haja, assim, um trabalho profícuo e um trabalho incessante, até que cada um dos brasileiros que queiram sair, porque tem brasileiros que são judeus, moram lá, vivem em kibbutz, e eu quero que Deus proteja a nossa diretora-geral aqui, doutora Ilana, a família toda vive em Israel, é judia, ela está sempre lá com os primos, com as irmãs dela, com os sobrinhos, a família inteira, que Deus proteja a doutora Ilana, a sua família, da crueldade desses desgraçados. Mas Deus sabe todas as coisas, para que o Brasil saiba o que é terrorismo, o que é terrorismo, o que é ser terrorista. Mas nós temos sido zombados e chamados de terroristas, porque gostamos das cores, verde, amarelo, branco, azul, anil, por apregoarmos a fé cristã, por não acreditar na cultura da morte, do aborto, não acreditar em ideologia de gênero, acreditar na família tradicional, como Deus fez, macho e fêmea. Esse é o grupo de terroristas que tentaram destruir o Brasil. Que as nossas autoridades que estejam assistindo e devem estar assistindo, que Vossas Excelências saibam, e Vossas Excelências já sabiam o que é terrorismo, o que é um terrorista, o que significa uma célula terrorista, uma ação terrorista. É triste, senador Marco Rogério. Consternado, eu encerro o meu pronunciamento. Esse não é meu melhor dia. Tem dia que eu consigo concatenar melhor meus raciocínios, meus pensamentos. Mas aprove Deus que eu viesse a essa tribuna para reafirmar o meu amor a Israel. É minha casa. Todas as vezes que vou a Israel, ao deixar o aeroporto, é como se eu estivesse saindo de casa, senador. E se a decisão é aniquilar os judeus, é aniquilar Israel, e conjuntamente os cristãos, porque faz tanto mal, incomoda tanto o comunismo, eu estou na lista, estou na mira, Vossa Excelência também, qualquer um de nós que ame Israel ou que ame a Cristo, porque nós precisamos bater palma para a ditadura. Eles querem que a gente bata palma para o Estado, para um partido forte, que fecha a igreja,
que mata padres, que queima a igreja, que destrói cruzes. É nesse estado que nós estamos vivendo. Eu encerro a minha fala dizendo: Deus guarde Israel. Cumprimento Vossa Excelência, nobre senador Magno Malta, pelo pronunciamento que faz, trazendo aqui uma fala acerca desse momento que vive o povo de Israel, numa situação que abala o mundo. Essas duas bandeiras que Vossa Excelência mostram move o coração do povo brasileiro, o sentimento. O Brasil, historicamente, tem uma relação com Israel e vai continuar tendo.